A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Estou aqui para mais um vídeo, meus irmãos. Para mais um vídeo, né? E dessa vez, meus irmãos, para responder assim um comentário, né? Para responder assim um comentário. Uma pessoa escreveu dizendo: você não sabe nada sobre o dízimo, né? Você não sabe nada sobre o dízimo, vai estudar sobre o dízimo. Foi isso que a pessoa me falou. E aí eu não sei onde foi que ele leu sobre o dízimo, né? Eu não sei, porque toda a Bíblia não é só. Onde foi que ele leu sobre o dízimo? O que eu tenho falado o que eu tenho falado do dízimo está na Bíblia, né? Que Bíblia é essa dele aí, né? Não sei onde ele leu. É que na verdade as pessoas ficam somente em Malaquias, né? No livro do profeta Malaquias. E os pastores fazem isso. Só abre a Bíblia lá em Malaquias e começa a dizer: trazei o dízimo, né? A casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim. Verei se eu não abrirei as portas do céu e não derramarei sobre vós bênção tal, que dela venha tamanha abastância, e por causa de vós eu repreenderei o devorador. É só isso que o pastor fala, né? Mas ele não faz um estudo bíblico para mostrar para os membros qual o significado do dízimo. Essa aqui é a grande realidade. E aí os cristãos são acomodados, né? Não querem ler Bíblia. E aí vamos fazer a vontade do pastor, né? Vamos só fazer a vontade dos líderes aí, né? E aí, meus irmãos, estou com a Bíblia aqui aberta no capítulo 7 de Hebreus. E eu vou ler aqui o versículo 12 até o 14 para a nossa meditação, né? Para ver o que a Bíblia está falando sobre o dízimo, né? Diz assim, ó, Hebreus capítulo 7, versículo 12. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem essas coisas se diz pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor tribo, procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou do sacerdócio. Você entendeu aqui? Você entendeu? Principalmente o versículo 12. O versículo 2 disse o quê? Que essa lei foi mudada, né? O que o escritor aos Hebreus está falando? Escritor aos Hebreus nunca se revelou quem é, né? Mas tudo indica aqui que foi o apóstolo Paulo que escreveu essas cartas. Não se sabe quem foi, né? Porque não está escrito, mas tudo indica que foi o apóstolo Paulo. E ele está explicando aqui no versículo 12 que essa lei foi mudada. Ele começa nos primeiros versículos, falando do dízimo que Abraão deu. E ele vai falando, e ele vai falando. E ele chega aqui, quando chega aqui, ele diz que mudando o sacerdócio,
não é? Que o dízimo Deus cobrou através da tribo do Levi. Ele diz aqui que mudando o sacerdócio com a chegada de Cristo, né? Com a chegada de Cristo, mudou-se o sacerdócio. Mudou-se, não é mais aquele sacerdote levítico, mas agora é o sacerdote Jesus Cristo, né? Jesus Cristo assumiu. E ele diz aqui que havendo essa mudança de sacerdócio, então mudou-se essa lei aí do dízimo, né? Mudou-se. E ele diz que o Moisés nunca falou dessa outra tribo aí, que é a tribo de Judá. E ele diz: o nosso Senhor saiu dela. E nunca Moisés falou, né, dessa tribo. Ó, vou ler de novo, para você entender. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Que lei é essa? A lei do dízimo, né? Porque aquele de quem essas coisas se diz pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Ninguém nunca serviu ao altar. Irmãos, então está aqui explicado, né? As coisas de Deus, meus irmãos, elas não traz confusão. Não traz confusão. Não traz escândalo. Quando é Deus que está no negócio, quando é Deus que ordena, quando é Deus que determina, não há escândalo. Você vai ver outra passagem falando do dízimo em Deuteronômio capítulo 14, do versículo 22 a seguir. Deus cobra, como que era que Deus cobrava o dízimo? O dízimo era o fruto do campo, era as vacas, era as ovelhas. Por que isso? Por quê? Para que não houvesse escândalo, para que não houvesse escândalo, não houvesse corrupção. Você sabia disso? Para que não houvesse corrupção. Porque a gente só vai saber quem é o homem. Você quer saber quem é o homem? Põe dinheiro na mão dele para você ver. O dinheiro é quem revela quem é o homem. Por isso que Deus ordenou que o dízimo fosse do campo, fruto do campo, a vaca, a ovelha. Não era dinheiro. Porque Deus, na sua sabedoria, já sabia que se colocasse dinheiro na mão do homem, o homem ia se revelar quem ele é. E aí, meus irmãos, hoje em dia todo mundo quer abrir ministério, né? Só basta expulsar um demônio que já acha que já tem que abrir um ministério. Mas é isso que a palavra de Deus ensina? Não, lá em Mateus capítulo 7, o Senhor chega a dizer que naquele dia muitos me dirão: Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz maravilha. E o Senhor diz que vai dizer abertamente: aparta-te de mim, porque eu vos não te conheço, não sei nem de onde vós sois, vós que praticai iniquidade. Então veja, meus irmãos, que somente expulsar demônio não quer dizer que você já é tudo, não. E aí tem pessoas por aí porque expulsam demônio aqui, ou tá lá, já acha que tem que abrir um ministério, mas nem observa a palavra de Deus, nem observa, não é? Que muitos querem abrir ministério, mas nem observa isso aqui. Já é na ganância de se pegar dinheiro, já é na ganância de pegar dízimo. E aí tem dado escândalo. Você tem visto os escândalos que tem dado aí em muitos ministérios. Por quê? Porque Deus não está mais nesse negócio. Quando Deus estava no negócio, o dízimo era fruto do campo, era as vacas, era as ovelhas, porque Deus, na sua sabedoria, já sabia que se colocasse dinheiro na mão do homem, o homem ia se corromper, o homem ia se mostrar quem verdadeiramente ele é. Deus, na sua sabedoria, não ordenou dinheiro, ordenou a fruto do campo, e vaca e ovelhas. Amém? E aí muitas pessoas querem abrir ministério, né?
só porque vê alguém abrindo, aí quer abrir também. É que nem a Maria vai com as outras, né? Vê as pessoas fazendo as coisas, já quer fazer também. Não tem aquele zelo pelas escrituras. Não tem aquele zelo pela palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Francisco Evangelista, não é? Quer abrir um ministério aí, não é? O que esse homem entende de Bíblia? Que eu não vejo ele pregando nada, né? Ele entende o quê? Mas porque veio alguém abrindo, não, eu vou abrir também. E é assim agora as coisas de Deus, é? Não tem visto aí os escândalos que tem dado, não? Olha os escândalos que tem dado. Porque as pessoas têm levado o dízimo para essas pessoas em dinheiro, não é? Tem levado. E aí o dinheiro revela quem é o homem. Daqui a pouco eles estão tudo aí corrompido, perde o temor de Deus e no final de tudo ainda vão perder a salvação. Muitos vão perder a salvação, você sabia disso? Que muitos líderes aí vão perder a salvação por causa do dízimo. Que no momento que o dinheiro chegou na mão deles, se revelaram quem ele era. É isso aí que vai acontecer. Então, meus irmãos, estou aqui em Hebreus capítulo 4 e o versículo 7 diz assim: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Então, se você endureceu o seu coração, vai ser para o seu próprio prejuízo, não é? A palavra está sendo pregada. Mas se você endurecer o vosso coração, o seu coração, e aí então o prejuízo vai ser para você mesmo, não é? Vai ser para você mesmo, não vai ser para Deus, não. Deus está somente orientando, usando alguém para falar, para explicar. Agora, se você endureceu o seu coração, então o prejuízo vai ser para você, né? E aí, meus irmãos, lá em Gálatas também fala, capítulo 3, versículo 10. Lá diz que se alguém faz uma coisa da lei, ele agora é obrigado a cumprir com toda a lei, não é? Porque está escrito, maldito aquele que não cumprir com toda a lei. Então a lei, o dízimo é da lei. É da lei. Não sei onde essa pessoa leu a Bíblia, que disse que eu não sabia nada sobre o dízimo. Que Bíblia é essa que ele está lendo, né? Porque aqui, se você for começar nos versículos 1 aqui do capítulo 7 de Hebreus, o autor vai estar explicando sobre o dízimo que Abraão pagou, vai explicando quem pagou o dízimo. Mas quando chega nesses versículos aqui, ele explica que na chegada de Cristo, mudou-se o sacerdócio, mudou-se. Jesus agora é sacerdote eterno. E aí ele diz que mudou, não é? Que o dízimo não é mais para ser pago. Não é para ser pago. Isso é uma pura realidade, porque veja os escândalos que tem dado aí. Deus não é Deus de escândalo. Quando Deus cobrou o dízimo, não houve escândalo. Porque Deus sabe como fazer as coisas, não é? Não é o homem, porque vê alguém abrindo o ministério, corre e vai abrir também. Não sabe nem o que a palavra de Deus está falando. A ganância de pegar dinheiro. E aí você vai ver o resultado dessas pessoas. Que o homem, você quer saber quem é o homem? Põe dinheiro na mão dele.
que aí você vai ver. O dinheiro, ele revela quem é o homem. Por isso que Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 6, e parece que o versículo 19, né? Ele fala ali do não juntar tesouro na terra, né? Jesus combateu o dinheiro ali, porque o dinheiro ele corrompe o homem. O apóstolo Paulo também escrevendo a Timóteo, ele diz: o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E tem pessoas que não metem a cara, porque eles não, eu sou bom, dinheiro pode vir que eu não me corrompo, né? Mas a escritura está mentindo. As escrituras que os homens falaram inspirado pelo Espírito Santo, né? Para que vai arriscar? Se foi os homens inspirados que falaram, para que você vai se arriscar? Pegar, pegar muito dinheiro aí, para que você vai se arriscar? A Bíblia não está falando? A Bíblia não está falando que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males? E nessa cobiça muitos foram transpassados com grandes dores. Está escrito. Então por que o homem vai dizer, eu sou bom, eu sou eu, não vou. O dinheiro pode vir de rodo para mim que eu não vou me corromper. Então vai, mete a cara então, né? Se Deus está falando é porque Deus sabe. Deus sabe. Então é melhor a pessoa não se arriscar, né? Aí muitos aí vão perder a sua salvação, muitos líderes aí vão se perder por causa de dízimo. Por causa de dízimo. Se corromper, estão aí tudo corrompido, transpassado por grandes dores, como está escrito na palavra. Não é? Não deram ouvido, foram rebeldes. E aí estão aí agora transpassados com grandes dores, né? Se você deve conhecer alguns por aí que estão nessa situação, não é? Se enriqueceram, estão muito milionários, mas também estão transpassados por grandes dores, né? Com certeza nem dorme à noite. Por quê? Porque as escrituras não mentem. Nosso Deus, quando ele ordenou o dízimo, não houve escândalo, porque Deus não faz coisa para dar escândalo. Deus disse que o dízimo é do fruto do campo, as vacas, as ovelhas. Confere aí em Deuteronômio 14, versículo 22 a seguir. E quando o lugar era muito longe, que não dava para levar aquelas vacas, não dava para levar as ovelhas até o sacerdote, aí é que Deus mandava vender. Você vende, né? Porque é longe para levar os animais e dá o dinheiro para o sacerdote. Somente assim era que podia se pegar dinheiro. Caso contrário, o dízimo era o fruto do campo, eram as vacas, eram as ovelhas, não é? Então não havia escândalo nesse tempo. Está havendo escândalo agora, porque estão pegando um dízimo aí, cobrando um dízimo que a Bíblia Sagrada não está ensinando se cobrar dízimo nos nossos dias. E aí, quando o dinheiro bate na mão de muitos aí, eles se revelam quem eles são. Amém, meus irmãos? Então tá aí mais esse vídeo aí para a sua meditação. Falando aí um pouco do dízimo, né? Se quer pagar dízimo, você paga, mas eu leio os versículos aqui mostrando que não é mais válido para os nossos dias, que é o tempo da graça, né? Foi mudado isso aí. Se você quiser continuar pagando, você paga. Só que aí é perigoso quando o líder se perder, você se perder junto, né? Você não está compatuando, né? Com a corrupção dele lá. Isso que é o perigo. Amém, meus irmãos? Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Que Deus assim vos abençoe.